Primeiro dia, uma vida com propósito. Afinal de contas, por que motivo estou aqui? Provérbios 11:28 diz que uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Um tronco cortado, uma vida moldada por Deus é uma árvore florescente. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem fruto delicioso. Jeremias 17, 7 e 8. Tudo começa com Deus. Um ateu disse que, a menos que você admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1:16. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou menos sua felicidade. E é muito maior que sua família, sua carreira, ou mesmo seu maior e ambicioso sonho e aspiração. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. A procura pelo propósito, o sentido da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa como: o que quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro? Mas concentramos-nos em nós mesmos, jamais desvendaremos o propósito da nossa vida. A Bíblia diz que a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando de si mesmo, dentro de si mesmo. É provável que você já tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como você chegar saindo diretamente daqui. Você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso, a vida jamais fará sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância, nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e é fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não ao contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos e não você usar a Deus para o que deseja. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito de vida.
Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em que você é bom, aspire grandes objetivos, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta, se houver concentração para o fim do propósito. Para o fim proposto, né? Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é a minha forma de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu? É uma pergunta. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, realizar seus sonhos ou a planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ela ensinará a fazer menos na vida, ao se concentrar no que mais importa. Ele o ajudará a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é especulações. E a opção escolhida pela maioria das pessoas é essa. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem, eu sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante em sua utilidade, mas quando se trata em determinar o propósito da vida, o mais sábio filósofo apenas consegue fazer suposições. Dr. Hugh, professor de filosofia em uma universidade, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Ele então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, alguns admitiram terem apenas inventado um propósito para a vida, e outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Deus não deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ela explica o que nenhum livro de autoajuda ou filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente seus propósitos, não sendo sua mensagem recente, e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida.
Muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós. Já havia planejado para nós uma vida gloriosa. Parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo, Deus já esperava a seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por Ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Terceira coisa, o propósito de vida cabe em um outro propósito, muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bitov, um romancista russo, cresceu sobre o regime comunista e ateu. Mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre. Ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô, indo para São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo assombrado, eu repassei a frase como em uma escada rolante. Saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter esse sentido perdido a respeito do seu propósito de vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Pensando sobre o propósito de minha vida. Um tema para nossa reflexão. A questão não sou eu. Um versículo para nós memorizarmos. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Colossenses 1,16. E uma pergunta para nós meditarmos. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso lembrar-me de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Esse foi o final do primeiro dia de uma vida com propósito. Eu convido você a continuar conosco aí por esses 40 dias. É o livro de Rick Warren. Espero que você esteja sendo abençoado. E nós vamos encontrando as respostas à medida que formos passando esses dias. Vamos juntos. 40 dias. O Senhor vai mudar a minha e a sua vida. Um abraço. Deus abençoe.